desde a minha adolescência, já vinha perdendo meus dentes por conta assim das condições que a gente tinha e também a falta de orientação que por vezes ocorre nas famílias. E eu fui começar a me preocupar quando eu vim para Guarapuava mesmo, que eu vim do interior, né? Então eu passei a me preocupar também por conta das exigências dos ambientes que a gente ia frequentando, seja a escola, seja o primeiro emprego. E eu fui me preocupando com isso. E busquei os profissionais da época para que esse tipo de situação pudesse ser contornada. Hoje, diante do que a gente vê, é muito mais acessível as coisas do que para a época. Então o custo também era elevado, os profissionais que nos atendiam na época primavam muito pela extração do dente. E eu, muito cedo, fui perdendo os dentes por conta da extração. Aí foi colocando para a época a gente chamava de chapa, né? Chapa. E aquilo, de uma certa forma, atendia a minha necessidade, mas não me deixava confortável. Isso, de fato, ocorreu muitas vezes. Começou pelos de cima, depois os de baixo, e eu voltava assim e percebia que ele me atendia, mas eu não me sentia confortável, machucava, e até mesmo para a própria manutenção dela, não podia dar um sorriso, porque temia que meu sorriso caísse. Não podia mastigar, porque ao mastigar eu tinha que ter cuidado que ela também se movia. E assim foi por muitas vezes, essa preocupação, e buscando sempre que encontrasse uma outra forma de... Eu não conhecia nenhuma outra, e não se divulgava também. Você falava só em ponte, e eu fiz esse tipo de trabalho muitas vezes, mas não me sentia feliz. Isso, se eu voltar no tempo, dá em torno de 40 anos da idade que eu tenho, é o tempo que eu vivi este dilema, que acabei tendo que tomar uma decisão, que foi a que eu tomei ao visitar o senhor. Isso resolve, só paliativos mesmo. Era ponto em cima, ponto embaixo, dente que quebrava, que soltava. E foi esse tempo que eu vivi e que eu tive que tomar uma decisão, que quando soube do senhor eu procurei, e a gente pôde fazer todos esses contatos primeiro, e que hoje, quando eu me vejo com o que eu tenho hoje, não tem comparação. A sensação foi de algo que, para mim, eu já devia ter feito há muito tempo, porque eu percebi, quando a gente conversou, que tudo que eu tinha feito até então, talvez por falta de informação minha, busca de um profissional, eu talvez até me judiei, falando assim um termo mais popular, porque a gente sofria. E quando o senhor me colocou uma possibilidade, se eu pudesse ter voltado no tempo, eu teria, né? Porque foi algo assim que me deu a noção de que muitas das vezes falta isso na gente, a tomada de decisão. Porque se custa, mas investir naquilo que nos dá também a satisfação, porque veio a qualidade de vida também. Hoje eu, diante do senhor aqui, eu posso dizer assim, para quem vai assistir, o quanto que a autoestima da gente melhora, a qualidade de vida, a mastigação, o falar. Então,
diante do que o senhor me apresentou, eu vi a possibilidade de ainda usufruir aos 60 anos para frente de uma qualidade que eu podia ter tido há mais tempo. Eu ouvi a primeira vez na Rádio Cultura, né? Programa da SESC, a maneira como o senhor tratou o tema. O senhor não foi técnico necessariamente, que é o que muitas das vezes, diante de um profissional, a gente vê as terminologias, né? O senhor trabalhou isso que nós percebemos durante as visitas que eu fiz aqui. O Orley Pessoa, né? O senhor trabalhou isso comigo. O cliente para o senhor é importante, mas a pessoa para o senhor foi importante. E isso para mim pesou muito, tanto nas entrevistas que eu ouvia do senhor na rádio, a maneira como o senhor tratava esse assunto, fazia com que a gente se motivasse a vir aqui, porque eu não seria um cliente apenas. E foi o que eu senti todas as vezes que eu vim aqui, tanto da sua equipe, desde a recepção até a saída, quando a gente vai embora. Não é aquele graças a Deus estou indo embora. Não, já fica com a data da próxima visita, porque você vai sair cada vez melhor. E isso foi uma das coisas que me fez vir aqui com a minha esposa, inclusive, que vai ser a sua próxima cliente, se Deus quiser, porque os elementos que o senhor colocava nas entrevistas eu vi acontecer aqui. Não foi aquela coisa do comercial e depois a coisa foi diferente, né? E a maneira como o senhor sempre tratou nas entrevistas que eu vi e aqui, o ser humano. A pessoa que o senhor queria que saísse melhor. Não que a gente não estivesse, mas naquilo que me preocupava, eu saía sempre melhor. E sempre com aquela vontade de voltar, porque eu sabia que se estava bom, ia ficar melhor. Eu fui professor muitos anos e talvez o que eu senti do senhor, de uma certa forma, eu também sentia no meu aluno, quando ele não era um número para mim. Quando eu fazia chamada e ele dizia para o senhor, por que o senhor gosta de chamar pelo nome? Se pelo número é mais rápido. Eu falei, não, mas você é uma pessoa. E aqui eu me senti assim com o senhor nas vezes que vim, todas as vezes, desde quando o senhor e a sua equipe observava a boca da gente, aquela preocupação de fazer com que a mordida, como é que estava, o alinhamento do dente, a parte técnica associada à minha estima. Não necessariamente que o meu sorriso ficasse assim o assado, mas que eu gostasse. A preocupação da doutora quando me atendia, do senhor, que a recepção, quando eu dizia assim, aí, ô sorriso, você está mais feliz? Então, são coisas que o dinheiro em si não é o que resolve. É você sentir que alguém observou que você ficou sorridente. Eu tinha vergonha de sorrir. Por quê? Porque o sorriso não saía espontaneamente. Por quê? Porque eu temia pela maneira como os dentes estavam, né? Então, isso tudo foi no pacote, digamos assim. O senhor atendeu o lado profissional, mas também trabalhou algo em mim que eu noto nos demais clientes, quando a gente fica ali na sala de espera, que a gente percebe que as outras pessoas também, a gente nota que eu não sou o único que se sente assim, né? A gente conversa com as pessoas enquanto aguarda ser atendido, né? Se é uma coisa, doutor Diego, que eu senti de diferencial na sua equipe, no seu trabalho, é que o que eu via nas entrevistas, o que eu vi na rede social, no Facebook principalmente, que eu conheci o senhor pela rádio. Eu sou um amante de rádio desde criança. E nas entrevistas que eu ouvi o senhor, eu fui acreditando. O senhor passou isso. Porque nós temos que ter consciência que
a comunicação ela é para cativar, mas às vezes não se completa na prática, né? E eu ouvi as suas entrevistas e, e a pessoa que entrevistava o senhor, ela procurava tirar do senhor algumas respostas que seria importante para a rádio enquanto meio de comunicação que vive também da audiência, mas que ao mesmo tempo ela queria ouvir do senhor algo que passasse para mim que estava ouvindo e os demais essa credibilidade. E ao vir aqui na clínica e ao iniciar o tratamento, e nos dias seguintes, das vezes que eu voltava, ela se completava. Eu posso dizer para o senhor assim que aquilo que o senhor falou de entregar, essa entrega acontecia. E acontece. Tanto que, sabendo que eu vou voltar outras vezes para outras etapas que eu venha a desejar, e a minha esposa, meus filhos, é algo que eu posso indicar. Eu posso indicar exatamente pelo que eu senti aqui dentro. Não sendo repetível, mas eu não fui mais um. Eu fui o cliente do senhor, a pessoa, assim como os demais que eu fico ali sentado e a gente conversa. A pessoa que vem já vai trazer outra pessoa. Outro dia, ouvindo uma senhora ali, ela já está planejando a neta sentada ali conosco. Então, por que a gente faz isso? A gente não indica nada que a gente não tenha gostado. Então, isso eu senti do senhor e da sua equipe. Algo que certamente quem escuta o senhor numa entrevista, dificilmente a gente não para pensar nisso, que é a questão do custo do tratamento. E dentro da área sua, como da minha, da contabilidade, por exemplo, a gente conhece a palavra custo-benefício. E às vezes a pessoa pensa muito no benefício, mas não pensa no custo. Por quê? Porque aquele custo vai se pagar com o tempo. Não necessariamente monetariamente, como é o meu caso, por exemplo. Eu sei que foi um valor que eu despendi, que diante de tudo que eu tinha feito não era, ele foi considerável, assim. Mas eu digo para quem está assistindo ou ouvindo o senhor na rádio, que ele se paga pela qualidade de vida, pela autoestima, pelo fato de, como diz a jovenzinha da recepção, o senhor está sorrindo. Então isso para mim, se comparar o Orley que entrou a primeira vez na clínica para agora, eu tenho segurança de sorrir. Isso não tem preço, doutor. Isso, a minha esposa brinca comigo, meus 2 filhos, até minha neta. O senhor está sorrindo. Mas era aquilo, doutor, que se eu tinha isso comigo intrinsecamente, eu estava bloqueando. Supondo que na minha infância eu fosse uma criança sorridente, minha adolescência, tudo, mas numa determinada fase da vida, a gente passou a bloquear esse sorriso pela insegurança. Aí alguém pode dizer, não, mas quanta pessoa sorri por qualquer coisa. Mas o qualquer coisa também me segurava de sorrir. Aquela piada que todo mundo estava rindo, eu não estava rindo, alguém perguntava, você não ri por quê, Orley? Aquela insegurança de saber que você tinha uma dentição que convenhamos, doutor, faz parte da nossa estética, né? E se você não se vê seguro de alguma coisa, você se priva e, meu Deus. Então, isso eu lhe digo assim que para quem ouve o senhor na rádio, nas vezes que eu ouvi o senhor nas entrevistas, eu vou ser repetitivo, mas o que o senhor fala lá eu senti aqui. E volto a dizer, dos clientes que a gente conversa na recepção, a gente sente isso deles, que o tratamento, tem pessoas que eu já sentei ali, que ela já é a terceira da família que já esteve com o senhor aqui. Então, é algo que a gente fica feliz. Então, eu reitero que o financeiro, ele deve pesar para todas as pessoas,
mas o custo-benefício e deixando assim de uma forma mais emotiva, a alegria, a satisfação, que a palavra custo-benefício às vezes não possa traduzir, eu traduzo assim, de poder comer uma carne, de comer uma comida que você vai poder comer com segurança. Estou falando do comer, mas do falar mesmo, do rir, do poder abrir a boca e, como dizia sua outra companheira de trabalho, a profissional que me atendeu nos últimos dias, isso, ela dizia assim, dá um sorrisão de quem ganhou na loteria. Aí eu ficava me perguntando, meu Deus, quantas vezes eu deixei de dar um sorrisão. Não, é verdade, doutor, essa sintonia, pegando a comparação da orquestra, né? Olha, da recepção à saída, por tudo que a gente viveu aqui nesses 3, 4 meses, eu lhe digo que eu já tive e respeito todos os demais que passaram, que eu passei por eles, muitos deles são meus amigos, mas tudo são as fases que a gente tem que passar e viver até chegar a algo que a gente possa se dizer aos 60 e quase 62 anos, é um momento assim que eu, sendo repetitivo, se eu soubesse que era assim, ou se eu pudesse ter encontrado naqueles que eu estive, eu estaria certamente, eu teria feito com mais antecedência. Mas talvez foi exatamente esse momento histórico que cada um de nós tem que viver, que às vezes a gente se diz assim, se eu pudesse voltar no tempo, como não pode voltar? Então eu aproveitei a vinda aqui, me recordo bem que foi no início de abril, né? Final de março, início de abril, que a gente fez as primeiras conversas, e de lá para cá eu iniciei esse tratamento, que para quem está ouvindo, vendo, ou ouve o senhor no rádio, a primeira coisa que vem é todas aquelas coisas que nós, da minha geração, enfrentou, que eram as dores de um tratamento dentário, por conta de tudo aquilo que existia para a época e era o que tinha. Mas hoje, a sua equipe, a tecnologia que o senhor utiliza, tudo isso é para possibilitar a gente a segurança de sentar na cadeira ali e saber que o mínimo de dor eu senti, se é que senti, se é que senti. Então, mas toda a tecnologia que eu vi aqui, que eu presenciei, ela, eu posso até dizer assim, se eu colocasse numa ordem, ela era a segunda, porque o primeiro era o lado humano. Tá doendo? O senhor perguntava, a sua equipe sentiu alguma dorzinha? Quer dizer, aquela preocupação de saber se eu estava bem, o Orley estava bem, porque a tecnologia estava à disposição, mas a pessoa, o senhor queria que saísse melhor. Então, como a sua equipe também. Mas isso eu comprovo, doutor, que se o senhor, independente de eu conheci o senhor de março para cá, e quem o conheça há mais tempo, se um dia a gente conversasse com essas pessoas, elas poderiam dizer, estamos falando da mesma pessoa. Porque o triste é quando você conversa com uma pessoa, ela diz, não, peraí, eu acho que nós não estamos falando da mesma pessoa. Então, no seu caso, eu volto a dizer, das entrevistas que eu ouvia, da primeira vez que eu sentei nesse espaço aqui, com minha esposa, o senhor nos atendeu, o senhor quis saber de mim como é que eu me sentia. O senhor não olhou para mim dali para frente, o senhor quis ver dali para trás. O que me fez vir nesse consultório, né? Como é que eu me sentia antes? Então hoje eu posso lhe dizer, doutor, quando tem a consulta marcada, a mocinha, o sistema que o senhor tem aqui, pode ser igual a todos os demais, de avisar. Mas se você se sente especial, opa, não posso esquecer. E está lá a observação. Caso atrase, caso não possa vir, quer dizer, é aquela preocupação que eu possa dar continuidade naquilo que eu estou fazendo, porque é justamente a continuidade do que eu estou fazendo que vai possibilitar
o tratamento ficar melhor. Então, toda essa preocupação, doutor, se a gente comparar com qualquer outro segmento profissional que se tenha, é o que tem que vir primeiro. O carro na oficina, no posto de combustível, no supermercado, você tem que ser, pelo empresário ou pelo atendente, você tem que ser visto como gente, porque fora disso a gente não é um algoritmo, né? E eu sinto isso aqui, na sua equipe toda. O senhor conseguiu desenvolver isso desde a recepção. Eu nunca posso até dizer que quando enviei uma mensagem, a resposta vinha para a gente, não era aquela resposta só em letras. Parecia que ali estava uma pessoa dizendo, olha, está remarcado, o senhor não pode vir nesse horário, nós já temos um outro. Quer dizer, é algo que é o diferencial, que é importante. Mas é importante a gente saber dessa sua preocupação, doutor. Porque eu fui professor por 33 anos, que eu gosto muito de dizer, e eu observo hoje os meus ex-alunos, o quanto que eles perceberam que às vezes um provérbio que eu colocava no quadro, e que eles diziam para mim assim, senhor, mas o que tem a ver com contabilidade? O senhor é meu pastor e nada me faltará. Senão, não tem a ver com contabilidade, mas tem a ver com você. O jeito que você vai tratar o cliente que vai te procurar no escritório teu de contabilidade um dia. Eu não tinha essa noção como o senhor tem hoje, das leituras que o senhor fez, dos cursos que o senhor fez, das conversas que nós temos tido aqui com o senhor, do quanto que aquela palavrinha que eu colocava, aquela citação bíblica que eu colocava no quadro, naqueles tempos que a gente lecionava, marcou pessoas que eles chegaram a dizer para mim alguma vez, doutor, assim, olha, professor, eu não segui o débito e crédito, mas aquela palavrinha do quadro, o senhor é meu pastor e nada me faltará, olha, professor, aquilo me carrega para o resto da vida. Eu falei, você te tornou humano melhor, pessoa melhor, ou contabilidade vai se tornar muito melhor ainda para você. É uma consequência. Então, quando eu me deparei aqui com a sua clínica, eu não nego para o senhor que foi algo que me trouxe, foi uma entrevista. Mas o que me fez permanecer foi tudo aquilo que foi o complemento dos dias que eu aqui vim. E eu diria também, doutor, que, convenhamos, é o que pesa em muitos que buscam fazer um tratamento, é a parte financeira. Sim. E eu sentei com o senhor aqui, com a sua equipe, e foi feitas as condições. Quer dizer, eu poderia ter dito assim, não posso fazer. O senhor me deu as alternativas. E isso também pesa, porque a pessoa sentir que determinada coisa para o seu bolso está caro, mas se as condições apresentadas estiverem dentro daquilo que a pessoa pode, é também um atrativo, doutor. E isso não faltou também. Se o lado humano pesou e muito, mas as condições para que eu pudesse fazer, e isso é muito do ser humano, doutor. É olhar o lado material, mas o que eu faria com esse valor? Eu poderia trocar meu carro. Eu poderia dar entrada em tal coisa. Mas, criatura de Deus, você precisa investir também em você enquanto ser humano, enquanto pessoa. E esse lado, doutor, às vezes, infelizmente, na vida, as pessoas olham muito a parte material. E eu volto a dizer assim, para quem está assistindo ou para quem vai assistir, que nas suas entrevistas o senhor mostrava muito isso para a pessoa. Ela se vê como pessoa, como ser humano. Porque o carro novo, o aparelho de celular, isso tudo te dá uma satisfação, mas não responde às vezes aquilo que só o ego, a autoestima é capaz, né?